Então, começou a gravação, tá? Bom, pessoal, muito bem-vindos a mais um webinar. E a gente está bastante, né, na expectativa, no tema que eu acho que impacta todos nós coaches, né, seja com cliente ou seja, né, enquanto pessoa, né? Bom, e aí eu não vou falar muita coisa com vocês, mas como sempre de praxe, este webinar concede um e-mail CCUs, é de RD, tá? Então, a primeira palavra para quem quiser, anote valor. E ao final, então, do webinar, tradicionalmente, a gente vai passar a segunda palavrinha, ok? E este webinar a gente vai estar subindo também para o YouTube, com usualmente um certo prazozinho, dentro do possível, né, de alguns dias, tá? E vai estar sempre avisado para vocês por mailing semanal, ok? Assim que subir. Bom, sem mais delongas, eu vou passar para o nosso presidente, o Marcos Batista, que vai fazer as honras da casa e abrir oficialmente o evento. Obrigado, Wang. Bom, então, oficialmente, eu queria dar meu boa noite a todos, e em especial ao Marcelo, e também conhecer aqui a Vânia, que sem a atuação dela e a da Wang, a gente talvez hoje ainda estivéssemos à busca, né, de encontrar o Marcelo para poder falar com ele e escutá-lo, né? Na verdade, assim, eu estou muito feliz de ter essa oportunidade, não só por reencontrar o Marcelo, mas também pelo tema que o Marcelo traz, né? Que se conecta muito com o que nós estamos vivendo hoje na ICF no Brasil, né? Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem buscado viver o nosso propósito, né? Como International Coach Federation do Brasil. E o nosso propósito é sermos a referência em coaching profissional no país, assim como a gente é no mundo. E a gente tem buscado uma série de ações para que isso cada vez mais fique presente para todos os que são associados e também para os não associados, que sei que aqui tem vários que não são associados, mas que fica aqui o convite, inclusive, para que se aproximem, nos conheçam mais, né? Esse nosso propósito, ele, além do que nós já estamos atuando aí no mundo do coaching aqui no Brasil, ele também se transforma aqui numa ação muito prática, que é a gente continuamente se desenvolver. Então, para que a gente possa viver e ser esta referência que somos e queremos continuar sendo e cada vez mais percebidos assim como o parâmetro para a boa prática do coaching profissional, continuar nos desenvolvendo é um pressuposto, é algo que não se pode abrir mão. E aí é que a gente, então, tem a felicidade de contar aqui com o Marcelo, né, para nos ajudar, para ampliar e trazer aí as suas experiências e o seu conhecimento para isso, né? E eu acho que seria mais do que justo, então, passar nesse momento a palavra para a Vânia, né, que da onde, enfim, nasce toda essa possibilidade hoje, né? E, Vânia, contigo agora. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer. Eu falo, né, dessa cadeira. Estou hoje presidente do capítulo do Espírito Santo da ICF e tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, né, que está lutando para esse desenvolvimento, trabalhando firmemente para isso. Mas eu acho que você falou tudo. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos e mais uma vez quero também agradecer o Marcelo, né, a quem eu quero introduzir aqui, para que a gente possa realmente desfrutar deste momento e que eu tenho muito orgulho, né, do curso que fiz, e por isso eu vou apresentar e dessa relação que a gente construiu, como ele diz, né, uma grande rede, uma grande teia. Eu vi várias pessoas aqui também, então a gente juntar esses propósitos, que é de conhecimento, que é de formar alguma coisa e construir algo que realmente a gente acredita. Então, o nosso palestrante de hoje, Marcelo Cardoso, é administrador com extensão pela College Northwest. Acho que é assim, né, Marcelo, que fala. E vem ocupando posições de liderança ao longo desses 25 anos em empresas com método de engenharia, GP Investimentos, DBM,
Foi presidente da Hopi Hari, vice-presidente da Natura Cosméticos e diretor executivo do Grupo Fleury. Desde 2014, através da Meta Integral, o curso que eu fiz, e da sua própria empresa de consultoria internacional, a XI, integra esse conhecimento de negócios e o seu olhar para o desenvolvimento e transformação das pessoas, em projetos de transformação das organizações, valendo-se de metodologias baseadas na teoria U, teoria integral, constelação familiar e organizacional, diálogo de vozes, psicologia positiva e do desenvolvimento, neurociência, sociologia e teoria da complexidade. Bom, é muito conteúdo e eu posso garantir que vai ser um encontro muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Seja bem-vindo. Obrigado, Vânia. Que apresentação boa, depois você manda para mim que eu vou... Muita coisa. Tá bom. Aumenta a responsabilidade, né? Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite, Vânia. Prazer em te reencontrar, Marcos. Fizemos, até com esse tema do propósito, vou compartilhar um pouquinho o projeto que vivemos juntos lá na Natura, quando você pôde nos ajudar lá, e que tinha a ver com exatamente a conexão do propósito individual com o propósito da organização. Vendo vários amigos aqui da certificação, de várias turmas, alguns outros colegas que ao longo da jornada e da vida fui encontrando, então é um prazer poder falar aqui com amigos. A ideia é eu só fazer uma introdução do tema, vou apresentar e introduzir alguns slides, contar um pouco de história. Eu acho que é muito mais legal, né? Todo mundo aqui, imagino, é profissional, tem as suas próprias experiências. Eu acho que vai ficar mais rico se a gente bater papo sobre esse tema. Eu tenho bastante carinho, o tema do propósito para mim ele é muito presente na minha vida. Modificou, quando eu comecei a refletir sobre isso, modificou muito a minha forma de olhar para as minhas escolhas na vida e na carreira, e passou também a nortear o meu trabalho com organizações. É um componente fundamental e preponderante do que eu faço com organizações. Tem uma coisa, e eu comecei esse trabalho mais explícito de estar a serviço de um propósito e trazer isso para as organizações em 2002, 2001, 2002. Então, vou fazer quase 20 anos. O meu propósito, como eu estruturei naquela época, tem a ver com trazer mais consciência e espiritualidade para as organizações. Eu brinco que, do ponto de vista de resultado, meu propósito talvez seja um total fracasso, porque eu não tenho certeza que as organizações estão melhores do que elas estavam há 20 anos atrás, mas e acho que essa é uma reflexão para a gente fazer ao longo do processo, que eu fui aprendendo com propósito. A jornada é mais importante que os resultados, então esses encontros aqui, né, o Marcos, depois de muitos anos, a Vânia, essa possibilidade de estar em relação numa comunidade que compartilha propósito, talvez seja o principal antídoto, o principal elemento que a sociedade precisa para se transformar. E acho que a primeira provocação é essa: o propósito não é importante pelo impacto, pelo resultado que ele cria, mas é mais importante pela investigação e pela jornada que ele proporciona. E aí, talvez falando um pouco dessa jornada, ao longo da minha vida, eu sempre tive meio que dois caminhos paralelos que vêm bem desde a minha infância, que é um lado mais de fazer muitas coisas, então que me fez começar a trabalhar muito cedo. Então eu trabalho desde os 14 anos, aliás, fiz 54 essa semana, então 40 anos trabalhando. Eu gosto muito de trabalhar. E junto com esse caminho, eu sempre tive uma inquietação existencial de achar que sempre tinha alguma coisa a mais na vida, que foi ganhando sempre contornos desafiadores na minha vida, até que eu encontrei a terapia, logo depois que eu casei, no meu primeiro casamento, e a terapia passou a ser esse veículo, né, o processo de autoconhecimento, e essas coisas andaram paralelas durante muito tempo. Eu comecei a trabalhar cedo e o primeiro pedaço importante da minha carreira foi em finanças. Eu fui
cheguei a ser diretor financeiro, CFO da Método Engenharia, que é uma empresa de construção, que me levou a trabalhar para a GP Investimentos, que foi o que me levou a ser presidente do Hopi Hari. A GP Investimentos, para quem não sabe, naquela época eram os donos da 3G. Então, esse ambiente bastante meritocrático, agressivo, finanças, teve esse caminho, e o caminho do autoconhecimento, da transformação, dos vários processos terapêuticos andavam em paralelo. E a experiência no Hopi Hari, porque de repente eu era financeiro e tinha que cuidar de um negócio muito grande, com 1.300 pessoas, e trabalhar com entretenimento, uma série de coisas que eu fui aprendendo, muito novo, né? Eu fui presidente com 30 anos. E então, o meu processo pessoal me fez levar para o Hopi Hari um propósito, a ideia de um propósito, e nesse momento a ideia era de ter um propósito ligado à educação. Só que o Hopi Hari era da GP Investimentos, e aí começa uma primeira reflexão importante acerca do propósito, que o propósito tem a ver com uma rachadura interna que a gente sente, uma inquietação. Se não tiver uma dorzinha, uma inquietação, ele não é o propósito, ele é alguma outra coisa. E às vezes a vida dá uns empurrões na gente e a gente vive a noite escura da alma, algumas vezes para dar de encontro com o propósito. Então, eu gosto de contar essa história porque para mim ela foi muito emblemática, e depois disso, ajudando muita gente, eu vejo muita gente usando as dores da vida como fonte de inspiração para se conectar com o propósito. Eu já foi muito desafiador fazer o Hopi Hari e depois operar o parque. E eu estava muito empolgado que o parque ia ser o lugar que eu ia passar o resto da minha vida. Então, a gente está falando aqui de 2002. Eu tinha me separado com 2 filhos pequenos, que foi disparado o meu período de mais dor e sofrimento na vida. Minha ex-esposa resolve levar meus filhos de volta para Porto Alegre em fevereiro. Eu tinha que me separar deles de novo. Em maio eu fui sequestrado, fiquei em cativeiro, paguei resgate, todos os traumas de um negócio desse tamanho. Em novembro eu fui demitido do Hopi Hari. Então foi a tempestade perfeita. Como São João da Cruz falava, né, a noite escura da alma. E de alguma forma isso me arremessou num processo profundo de reflexão, de entrar em contato com o que eu queria fazer da vida, né? E até tem uma história que eu aprendi recentemente e compartilhei outro dia. Tem uma amiga, uma cliente que estava nesse processo de reflexão, e ela contou a história de uma amiga que é advogada, saindo do Fórum João Mendes aqui em São Paulo, que é onde você despacha no Tribunal de Justiça, os processos todos em São Paulo. E ela, advogada, super inquieta, não gostando mais de ser advogada, ela sai, quem sabe, aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça, na Praça da Sé, um lugar onde tem bastante morador de rua. E ela sai e dá de cara com um morador de rua tocando um violão com 2 cordas, né? Tocando, né? Super compenetrado, tocando. E ela, irritada, e pergunta assim para ele: por que assim, tá vendo? O violão tem 2 cordas, por que você está tocando só com 2 cordas? Por que você está fazendo isso? Diz que ele olhou bem para ela e falou assim: porque é para isso que eu presto. E você, para que você presta? Então, no fim das contas, a reflexão do propósito na perspectiva individual é essa: a gente se perguntar para que a gente presta. E aí, usar esse incômodo do porquê que a gente presta para colocar ele a serviço do mundo, né? E naquele momento, o que a minha reflexão para o que eu prestava teve muito a ver com essa ideia de levar, né? E obviamente uma das coisas, a gente vai falar disso, o propósito ele vai se destilando, ele vai se purificando, ele vai ficando mais sutil, mais profundo. Naquele momento eu falava: eu quero trazer consciência e espiritualidade para as organizações. Basicamente era assim que eu articulava o meu propósito, e foi aí que eu fiz a minha mudança de carreira. Eu estava em finanças, GP, presidente, e aí uma coisa legal, quando você começa a ter essa reflexão, é que você vai encontrando mentores e anjos da guarda. Nesse caso, eu tive o Cabreira, que talvez vocês conheçam todos, acho que professor de muitos de nós aqui, mestre. Depois a Vicky, que tinha fundado a DBM, que na época, hoje é a LHH.
Eu sei que o Zé Augusto é super envolvido no ICF. Me falaram que a VIC estava fazendo a sucessão da DBM, aí eu fui ser presidente da DBM para a América Latina, fazendo a sucessão da VIC. E aí foi espetacular porque eu fiz essa junção desses dois mundos, do mundo do trabalho, de ser executivo, com as metodologias todas da DBM, tudo que eu aprendi lá, foi lá que eu aprendi a primeira abordagem de coaching, tem a ver com trabalhar a relação do indivíduo com a organização, e foi assim que eu fui para lá, que depois de 4 anos na DBM, fui para a Natura, na Natura como vice-presidente de estratégia, gente, gestão e sustentabilidade, e depois para o Fleury. E nesse caminho todo sempre continuei me desenvolvendo e comecei a XI. Então, acho que tem uma outra coisa importante na reflexão do propósito, que é a capacidade de dar coerência para as nossas escolhas ao longo do tempo. Às vezes é duro fazer escolhas baseadas nisso, mas quando você olha no tempo, as escolhas fazem sentido e são coerentes. Então, eu vou compartilhar alguns slides para vocês para falar um pouquinho dessa relação do propósito individual do propósito da organização, e daí eu abro para a gente bater papo. O pessoal está vendo os slides, a apresentação? Legal. Então, acho que uma primeira reflexão, tem um ponto fundamental, né, nesses 19 anos atrás, acho que eu nunca ia ser chamado para fazer essa conversa de propósito. Quando começava a fazer essa conversa de consciência, organização, era quase como me leve ao seu mestre, tinha uma coisa meio assim, abraça a árvore, para com isso, tal. E acho que muitos de vocês que estão no caminho há mais tempo viveram muito isso. E acho que tem um primeiro ponto muito relevante, que é as organizações estão passando por uma transformação brutal, né? O ambiente está cada vez mais complexo. Então, o convite para as pessoas serem inteiras, e temas como mindfulness, como teoria da complexidade, como o próprio propósito, passaram a ganhar relevância e estão cada vez mais perto das práticas centrais das organizações. Então, quando o Larry Fink, do BlackRock, diz que o propósito está no centro das organizações que eles investem, né? Para quem não conhece o BlackRock, eles têm sob gestão quase 6 trilhões de dólares, são os principais investidores do mundo. Quando 40 das principais empresas brasileiras vão ao governo para influenciar a agenda ambiental, ou seja, a gente está vendo uma série de fenômenos acontecendo que levam essa discussão a ser mais relevante. Se vocês pegarem aquele software chama o Google Trends, colocarem a palavra propósito ou purpose em inglês, vocês vão ver que tem uma curva. E esse Google Trends mostra a incidência de uma palavra ou de um conceito ao longo do tempo. Se você pegar, você vai ver basicamente nulo até os anos 90 e faz assim. Nos últimos 10 anos tem... E aí você pode pegar pesquisa científica ligada a propósito, você pode pegar o uso da palavra, propósito e organização. Qualquer combinação você vai encontrar uma intensidade e um aumento cada vez maior da reflexão sobre propósito. Eu participei em Nova York há uns 4, 5 anos de um evento só sobre propósito, e propósito em vários contextos. Então, tinha lá vários pesquisadores de várias universidades importantes dos Estados Unidos e da Europa, tinham pessoas de empresas, eu estava lá naquela época representando a Ellen Fisher, que é uma empresa de Nova York, tinham várias ONGs, e aí a discussão toda era as evidências científicas
que suportam a reflexão de significado, e aí em vários ambientes, na saúde, na questão da longevidade, na educação, nas organizações e no trabalho social. Então, para dizer que a gente tem um contexto importante, e cada vez mais essa reflexão ela é fundamental. E as organizações hoje que estão começando a falar disso e cada vez mais trazendo isso, não estão fazendo isso porque é legal, estão fazendo isso porque é uma necessidade. E aí um pouco de onde vem essa reflexão aqui, que é quando a gente começa a pensar de onde vem o resultado que as organizações produzem, ela vem da energia psíquica das pessoas. É a disponibilidade da nossa energia em relação uma com a outra que produz os fluxos e as trocas que produzem o resultado das organizações. E a gente está vivendo isso agora diante da pandemia. A gente está falando de energia, não está falando de tempo, né? Porque a gente está saindo de um paradigma onde a visão da organização era um negócio, era um sistema fechado, mecânico, que era possível planejar e controlar, onde as pessoas eram recursos, porque se a gente pensar na lógica de 100 anos atrás, era exatamente isso que era. A gente estava tirando pessoas das suas casas, do campo, para ir para a linha de produção, fazer coisas muito físicas, né? O que permite que a gente esteja trabalhando em home office hoje não tem a ver com o tempo cronológico, mas tem a ver com o tempo psicológico. E no tempo psicológico, o que a gente regula é a qualidade da nossa energia. E a qualidade da nossa energia está ligada à capacidade do nosso sistema nervoso suportar as emoções, suportar essa energia em função dos nossos pensamentos e das crenças que a gente tem. Então, o que a gente está falando é que o propósito é um habilitador da conexão da energia psíquica das pessoas que produz o resultado nas organizações. E essa visão mecânica não foi incapaz de incluir esses aspectos tácitos, sutis, explícitos, que é quando uma empresa pensa o grande desafio que a gente tem hoje. Eu não sei se tem gente da área de gestão de pessoas aqui, mas para mim o grande desafio de quem está cuidando de gente é preparar a empresa para ser um lugar para a gente, porque a empresa é um lugar para recursos, inclusive recursos humanos. Na área que cuida das pessoas, na maioria das empresas, chama recursos humanos. E tem FTE, coloca as pessoas no pipeline, retém, ou seja, é toda uma linguagem de engenheirar a gente. E se a gente está falando que o desafio das organizações é de lidar com incerteza, de inovar, o convite é das empresas serem lugar para seres humanos e acolher as pessoas como inteiras, com todas as suas questões, com todos os seus pensamentos, com todas as suas vontades, desejos, interesses, e esse é o principal desafio, né? E aí tem um tema importante, e que é um tema que tem sido esse sim pouco falado, apesar de muita gente falar em propósito. Então tem um dos riscos. Tem uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim de muita gente estar falando de propósito hoje dentro da relação das pessoas com o trabalho. O que é muito bom é que o tema está ganhando relevância. O que é muito ruim é que muitas vezes ele está sendo muito superficial. Então, por exemplo, eu não sei se tem alguém aqui nesse call que trabalha com Employee Brand ou Employee Value Proposition. Eu sou bastante crítico dessa abordagem, porque as empresas emprestaram uma linguagem, uma abordagem que se tem com o consumidor em marketing para falar como é a relação do colaborador com a empresa. Só que a relação do colaborador com a empresa, ela tem a ver com um contrato psicológico, é de outra natureza. Eu não tenho contrato psicológico com o consumidor. O consumidor tem relação com uma marca. E isso tem uma implicação gigante na banalização e na superficialidade da relação das pessoas com a organização, que produz mais desengajamento. E aí
esses employee brand, employee value proposition mudam layout, faz uma série de coisas tratando as pessoas que estão ali todos os dias como se elas fossem consumidoras. E isso tem uma implicação maior ainda, que é o coronavírus talvez tenha tornado isso irreversível, e a gente vai entender isso no tempo. A gente já estava falando muito do futuro do trabalho. A gente já estava falando em como tecnologia substituir profissões, a gente já estava falando de que o emprego estava diminuindo. Só que o coronavírus fez isso numa velocidade muito rápida, né? A gente, por exemplo, no Brasil hoje tem mais gente em idade de trabalho desempregada do que empregada. Já tem mais pessoas da gig economy, né, é um nome bonito para falar dos motoristas de Uber, das pessoas que trabalham com entrega. A gente tem hoje 4,5 milhões de pessoas fazendo isso e, portanto, o maior empregador do Brasil já é um tipo de trabalho que não é emprego. Nos Estados Unidos, freelancers já correspondem a 50 milhões de trabalhadores, que é mais da metade da força de trabalho dos Estados Unidos. Então, a gente está vivendo um momento muito novo e muito diferente, que é, muito provavelmente, o emprego vai deixar de ser o eixo central da relação das pessoas com o trabalho, e isso requer um outro tipo de relação das pessoas e das empresas, porque provavelmente as empresas vão ter menos empregos e mais trabalhos. Então, como é que eu vou fazer o engajamento das pessoas a partir de um outro modelo, de uma outra lógica? E aí é super importante entender esse conceito de contrato psicológico, porque a relação das pessoas com o trabalho, ela não nasceu quando nasceu o emprego. O emprego é uma coisa muito recente, tem 200 anos. Mas a relação das pessoas com o trabalho é milenar. O Adler, que era um contemporâneo do Freud, ele fala que a gente constrói identidade na nossa relação com a família, com os amigos e com o trabalho. Então, o trabalho está intrinsecamente ligado à narrativa de quem a gente é. E, portanto, por isso que essa ideia do contrato psicológico, esse conceito de contrato psicológico, foi usado pela primeira vez por um cara chamado Chris Argyris, que foi de Harvard, e inspirou muita gente, inclusive inspirou Peter Senge, aprendizagem organizacional. Então, Argyris falava desta importância de, muitas vezes, isso acontece de forma inconsciente, implícita, mas a gente se contrata psicologicamente com as organizações que a gente se vincula e que a gente trabalha. E esse contrato psicológico vem evoluindo. A primeira versão dele está muito ligada a emprego, né? Então ela é pós-guerra, pós-segunda guerra, então, e ele tinha essa lógica de que se eu fosse leal a uma organização, eu teria segurança de emprego. Esse negócio explodiu, não faz nenhum sentido, apesar de ter muita gente que ainda faz concurso, ainda se mobiliza acreditando que isso é um tipo de contrato psicológico válido, que só produz sofrimento, porque nenhuma organização consegue dar segurança de emprego. Então, quando eu projeto lealdade na organização, a chance de produzir sofrimento é enorme. Esse contrato evoluiu para o que foi a tônica dos anos 90, 2000, e até ainda é muito prevalente, apesar de estar se mudando muito, que ou seja, se no contrato de lealdade e segurança, a gente estava falando de casamentos longuíssimos, né? Muitas vezes falsos, como muitos casamentos longos são, aqui a gente está falando de relações de crush, de ficante, são relações efêmeras e transacionais, né? Então, acho que o maior exemplo que tem é o exemplo da Ambev, e a Ambev está mudando e mudando muito rápido, mas é aquela história de que vem cá, trabalha, eu vou te dar sucesso, dinheiro, status, vou te deixar rico e você me dá o sangue. É uma relação completamente transacional, instrumental. E que está chegando nos seus estertores, né? Eu não sei quem está perto aqui viu que acho que há 2, 3 semanas atrás a gente fez uma live com a Mari, que acabou de ser promovida a diretora de diversidade, inclusão e saúde mental na Ambev. A Ambev se deu conta que esse modelo também está se esgotando.
Quem viu o final do ano passado, o Jorge Paulo dando uma entrevista falando, olha, esse nosso modelo de gestão não dá mais. A gente virou dinossauro e o mercado é muito mais complexo e a gente tem que pensar em muitas outras coisas se a gente quiser continuar prosperando e se desenvolvendo. Então, os próprios construtores desse modelo estão procurando se reinventar. E aí que nasce a possibilidade do que eu estou chamando aqui de versão 3.0 desse contrato psicológico, que é a possibilidade de as pessoas escolherem a partir de um propósito de vida e de uma relação de carreira e trabalho, entendendo o ciclo e o momento onde está a organização. Eu vou explorar isso aqui um pouquinho mais. Então, do que a gente está falando? A gente está falando que essa é uma relação que começa da possibilidade, da necessidade de se compartilhar propósito. Então, e aqui tem uma diferença fundamental e importante, que é a diferença entre o que é o propósito individual e o que é o propósito de uma organização, uma identidade organizacional. Um indivíduo só tem propósito para poder morrer com integridade. Desculpa falar isso, a gente está em bastante gente aqui, mas todo mundo aqui vai morrer. E a gente tem dois jeitos de morrer. A gente pode escolher morrer com a sensação de fracasso de alma, de que eu podia ter sido um Marcelo melhor do que eu fui, ou com essa sensação de integridade de que eu fui o melhor que eu podia ser. E o propósito só serve para isso. O propósito não serve para fazer nada externo. Tem um monte de questões acontecendo no mundo, mas ninguém precisa ser salvo. Você não é o salvador de nada. Se você está na sua reflexão de propósito deste lugar, muito provavelmente é uma armadilha que o seu ego está pregando para você, para substituir status, dinheiro. Toda vez que você se coloca nesse lugar de que eu preciso de alguma coisa, alguém precisa de alguma coisa de mim, esse é um lugar do ego, não é um lugar do propósito. O lugar do propósito, ele transcende desejos e necessidades. Ele é atemporal, ele está sempre no verbo intransitivo, que é o contrário da organização. Uma organização precisa de um propósito para se perenizar. O propósito de uma organização não é a soma dos propósitos dos indivíduos. Ela é maior do que o propósito dos indivíduos. Então, posso dar um exemplo aqui da Natura, que tem clareza de propósito há 50 anos. E essa clareza que permitiu a empresa chegar onde ela está. A coerência dela em se submeter a um propósito que é utópico, que ele é ambicioso, que ele produz incoerência, mas é a capacidade da empresa articular um propósito visionário, ambicioso, que transforma e lida com problemas da sociedade, que permite ela se reinventar em momentos como a gente está vivendo. O propósito, ele transcende os processos, transcende os produtos, transcende os negócios. Todas as empresas, em todas as indústrias, provavelmente em 20 anos, vão estar fazendo coisas muito diferentes do que estão fazendo agora. E se ela não começar a se preparar agora para fazer essas reinvenções, e essa preparação tem a ver com qual é o meu propósito e como esse propósito serve a problemas da sociedade. Por isso que cada vez mais a questão da sustentabilidade anda junto com a questão do propósito, que é como as organizações podem produzir impacto positivo na sociedade. E essa relação, o pior lugar para você estar é quando você está nesse lugar de fracasso de alma e sente e tem que se perguntar, eu estou a serviço do que mesmo? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? A história que eu gosto de contar aqui, quando eu estava na Natura, tem uma pessoa que chama Fábio Spinelli, eu estou falando o nome dele porque ele me autoriza a falar o nome dele para contar essa história. O Fábio era diretor de estratégia da Natura, trabalhava comigo. Ele recebeu uma proposta, foi trabalhar na Diageo. Diageo é uma empresa de bebidas alcoólicas. E eu falei, putz, Flávio, mas você vai trabalhar na Diageo, caramba, vai trabalhar com bebida, tal, que coisa difícil, né? Ele falou, não, a Diageo tem um propósito, o propósito da Diageo é do spirit, né, de celebrar a vida e tal. E eu gosto de uísque, tá bom.
Passou 1 ano e meio, o Fábio pediu para a gente almoçar e ele estava, nesse tempo que ele entrou lá, a Diageo comprou a Ipioca, que é uma marca e fábrica de cachaça. E ele falou, putz, Marcelo, não dá. Porque ele estava contando, né? E aí tem essa história trágica, né? O pico de consumo de cachaça no Nordeste do Brasil é 6 horas da manhã e 10 da manhã, por conta das pessoas que passam fome e usam como energia. E ele se pegou numa reunião discutindo a estratégia e as metas do próximo ano, discutindo como é que aumentava a venda de cachaça no Nordeste. E aí não tem historinha, né? Aí, assim, porque aí você sente a dor de estar a serviço disso. E esse é o pior lugar para estar. E essa é a reflexão importante porque ela é dolorida, e ela é importante porque ela exige coragem de fazer, e ela é importante porque o propósito individual tem esse ponto importante, que é ele ajuda a gente a encarar a realidade. O que a nossa cabeça faz, achando que eu vou viver meu propósito quando meus filhos saírem de casa, quando eu ganhar tanto de dinheiro. Isso é uma armadilha que o nosso cérebro prega para a gente mesmo, a gente se narcotiza, a gente anestesia a dor de não estar vivendo o propósito, acreditando que um dia vai acontecer. E o melhor e único lugar para viver o seu propósito é no desconforto de não estar vivendo o seu propósito, que é quando você pode começar a dar coerência para as suas escolhas. Então, esse é o primeiro ponto, é o ponto de entrada desse contrato psicológico. E por isso que as organizações, eu gosto de dizer que não são as pessoas que não estão engajadas com as organizações hoje, mas são as empresas que são muito chatas e têm muita dificuldade de criar motivos de engajamento verdadeiro. Por isso que as novas gerações, né, diferente da gente que cresceu acreditando com essa ideia de emprego, já se incomoda e já vai pensar em outra coisa e não vai querer se vincular e estar a serviço de uma organização que efetivamente não tem propósito de transformar a sociedade. Esse propósito é importante, mas ele não é definitivo, porque, né, eu posso estar... o meu propósito, porque a reflexão é como é que eu posso colocar o meu propósito individual a serviço do propósito da organização. E pode fazer sentido, né, o meu propósito individual com o da organização, mas aí tem uma segunda pergunta que é, que momento eu estou da minha vida? Né? Logo depois que eu saí do Fleury, eu comecei a trabalhar com essa empresa nos Estados Unidos, que é uma empresa de moda sustentável, um negócio muito legal, tem muito a ver com o meu propósito. E eles me convidaram para ir para lá, trabalhar lá. E, apesar de ter tudo a ver do ponto de vista de propósito, o momento que eu estava na vida, meus outros papéis como homem, como pai, a minha responsabilidade de estar no Brasil, de contribuir para a sociedade brasileira, eu não quero ir para os Estados Unidos. Então, apesar de fazer sentido, como é que o meu propósito informa meus outros interesses e papéis na vida e como é que isso conversa com o ciclo estratégico da organização. Então, apesar de ter sintonia de propósito, como é que eu começo a escolher um ciclo? Essa ideia de ciclo é super importante, que é o que tem aqui no próximo ciclo? Faz sentido ou não faz sentido? Aí, quando faz sentido, e isso aqui é autonomia de escolha, eu vou para essa discussão de aprendizagem, que é, se faz sentido, o que eu preciso aprender que constrói e contribui para a organização fechar o seu gap. Toda organização, quando declara uma estratégia, ela declara um gap de incompetência. A organização precisa ir para um mercado novo, fazer um produto novo, fazer algo que ela não fez ainda. E aqui tem um outro ponto importante, que é as competências que eu tenho, que eu sei fazer, é o que me habilita para estar no meu papel. Todo o resto é o que eu tenho que aprender a aprender para servir a organização que precisa aprender. Então, esses 3 elementos aqui do propósito, da autonomia e da aprendizagem são os elementos do que o Daniel Pink chama lá no livro dele, no Drive, que são os elementos que produzem engajamento de indivíduo e organização. Então, o que a gente está falando aqui, o que está emergindo e vai emergir cada vez mais rápido é que esse contrato psicológico vai se estabelecer cada vez mais uma perspectiva de simetria da relação. Como é que indivíduos maduros, que têm
consciência do seu propósito, escolhem, em função dos seus papéis na vida, o que eles querem, é preciso aprender na relação com uma organização. E isso não necessariamente precisa ser por emprego. Vai começar a acontecer uma coisa muito curiosa, que é pessoas trabalhando para mais de uma organização. Pessoas em função executiva trabalhando em 2, 3 organizações ao mesmo tempo, a partir desse mesmo contrato, dessa mesma ideia de contrato psicológico. Isso, então, na dimensão individual, produz performance, e aí tem esse grande equívoco de achar que indivíduo dá resultado, e graças a Deus está mudando isso, apesar de muitas empresas ainda trabalharem com metas individuais, né? É um grande equívoco. Daniel, nesse mesmo livro no Drive, Daniel Pink fala bastante disso, né? E tem muita evidência de que toda vez que você coloca uma meta extrínseca para um indivíduo, ele destrói motivação intrínseca. O resultado é sempre esforço coletivo. O resultado é sempre o que a gente faz junto em relação à organização como sistema, lidando com uma realidade de mercado. Ele nunca é individual. Então, toda vez que a gente cria uma meta extrínseca e fala para o indivíduo, essa aqui é a sua meta, você vai ter remuneração com base nisso, tudo que eu falei antes se colapsa. E as pessoas se comportam para atingir um negócio que elas não têm controle sobre. E produz todas as patologias que a gente conhece no ambiente organizacional. Então, deixa eu ver. Eu vou parar por aqui e abrir para perguntas, que eu acho que é melhor do que eu continuar falando aqui. Ver se está fazendo sentido o que eu estou falando, ver se o pessoal tem reflexões ou perguntas aqui. Tem 2 perguntas aqui, Marcelo. E aí, gente, se vocês quiserem ir colocando no chat, tá? A gente está coletando. A Fernanda trouxe uma pergunta, a primeira, né? E trazendo assim, que se mais se conecta, né? Falar de construção ou descoberta do seu propósito, né? E se tem a ver, assim, como é que se esses propósitos são todos individuais ou é um propósito? Eles são todos, nós temos um propósito similar. Porque quando a gente ouve falar, né, e até para completar um pouquinho o que a Fernanda falou, assim, na minha pergunta também, né, assim, de que essa missão que a gente tem que trocar de propósito, né, qual que é o seu legado aqui, né, se ele é geral para todo ser humano ou se é alguma coisa mais particular. Se a Fernanda quiser completar alguma coisa também, eu acho que era isso. Fernanda, você quer trazer alguma perspectiva adicional? A questão do propósito ou dos propósitos, né? Eu vejo, por exemplo, com alguns dos meus clientes que, a depender do estágio da vida que você está, o propósito muda. Então, e você falou do seu propósito como algo que vai com você ao longo da vida. Então, eu não sei se existem essas duas perspectivas ou se existe a ideia de um propósito único ao longo da vida. Legal, acho que é bem legal a pergunta. A minha experiência, obviamente, eu gosto de dizer que tudo que eu estou falando está errado, né? Porque é só a minha perspectiva hoje. Eu espero que se eu estiver falando daqui a 5 anos para vocês, eu vou ter aprendido mais coisas e provavelmente o que eu estou falando agora vai estar errado. A gente só tem narrativas e perspectivas, né? Mas a minha experiência ao longo desses anos todos, primeiro todo ser humano busca por significado e tem um propósito, né? A Madre Teresa de Calcutá, o Fernandinho Beiramar, todo mundo tem um propósito. E esse propósito é evoluir. O propósito é crescer, se desenvolver, evoluir, aprender, se transformar. Agora, existe distinção. O meu propósito é distintivo do seu, Fernanda, que é distintivo da Vânia, que é distintivo do Marcos. E é distintivo onde? Né? Onde é que a Fernanda é a Fernanda? Né? Onde é que está a melhor pista para o seu propósito, na sua história de vida? Se te convidar para você assistir a sua história de vida
da sala de projeção do cinema, você na plateia, olhando o filme da sua vida, você começa a olhar os principais eventos da sua vida. Esses eventos têm um padrão. E esse padrão tem um tema central. E esse tema central viraria um bom roteiro de filme, um bom livro. Eu costumo brincar que não existe história de vida que não dê um bom filme, né? Por que eu digo isso? Porque, na realidade, a narrativa da nossa história de vida foi construída muito cedo da nossa infância. E essa narrativa que construiu um script, que construiu o que eu deveria ser, o que eu deveria atingir, com quem eu deveria me relacionar, a gente fica viciado nessa narrativa. Quando a gente consegue se liberar dessa narrativa, ela informa a gente de aspectos do nosso propósito. Então, vocês viram eu falando, quando eu falo do meu propósito, a coisa da relação com o trabalho, a questão terapêutica da transformação, isso é um tema central da minha vida, de como o meu processo interno leva à transformação externa. E que aí eu tenho uma pergunta aqui falando do Ikigai, eu acho que é bem as coisas do Ikigai, que é como é que você junta talento, paixão, com necessidade, é a intersecção dessas coisas que têm relevância, que fazem parte da sua experiência de vida, que informam o seu propósito. E aí, portanto, ele é um propósito e ele evolui com você, né? Porque a ideia primeiro, o propósito não é meta, não é uma coisa para ser atingida, a gente vai sendo, e à medida que a gente vai evoluindo, ele vai ganhando refinamento, ele vai destilando, e esse propósito, à medida que ele destila, ele vai informando as várias áreas da sua vida, os seus vários papéis na vida. Então, acho que ficou mais claro? Sim. Legal. Marcelo, tem a Luana pedindo para você fornecer referências sobre o que você estava falando, sobre o que você mostrou na tela, que ela colocou assim, achei interessantíssimas, né? Ô, Acho que ela Luana, queria saber qual pedaço? Os livros, de tudo, de quais pedaços? Luana, não sei se você está aí e se o microfone está mudo. Tá. Tem... Tá. E tem algumas referências importantes aqui das coisas que me inspiraram e que podem ajudar. Primeiro, entender complexidade, né? A minha referência para entender complexidade e organização como um sistema complexo é um cara chamado Dave, eu vou escrever aqui, Snowden. Ele tem uma abordagem que chama Kinefin. Vale, vocês dão o Google aí, porque ele muda muito o modelo mental de como a gente se relaciona com a organização e a organização como um sistema complexo. Quem cunhou o termo contrato psicológico foi o Chris Argyris, né? E aí vale bastante, o Chris Argyris é um sábio. O Drive, do Daniel Pink, fala desse último slide do engajamento. Para entender propósito e significado em busca de sentido, do Viktor Frankl, é uma super referência. Acho que tá bom. Depois eu posso fazer e mandar para a Vânia e aí tem mais referências. Tem uma pergunta também aqui, Marcelo, da questão de metas, né? Como se transforma em metas intrínsecas, né? A Aline está perguntando, na questão de metas, como transformar as metas intrínsecas, né? Num caso
de incentivo. Passou aqui. Como é que vocês Num podem caso transformar de essa varejo. visita num caso de varejo, né, por exemplo? Para que você... A meta nunca é intrínseca, né? A meta é sempre extrínseca. A meta é a market share, receita, EBITDA, sei lá, tem todas as métricas possíveis. O equívoco é usar as metas e as métricas e atrelar elas à remuneração. Então, principalmente a remuneração individual. O que está acontecendo, que tem várias empresas fazendo, que isso cada vez mais ganha relevância e vai continuar ganhando. Primeiro as metas coletivas, atreladas a resultado. É o time, quem trabalha junto, que distribui o resultado. E o segundo ponto o ser humano se conecta por história e por narrativa, não por número. Então, e aí sim tem um caráter implícito, que é como é que você conta a historinha do que uma organização precisa fazer, do que um time precisa fazer, e recheia essa historinha com as metas. Então, ou seja, qual é o contexto, qual é a história, qual é a narrativa, a metanarrativa do que a gente precisa fazer junto, que está integrada às metas e que mobiliza um grupo em torno dessa narrativa e dessa história. Então, acho que o primeiro ponto é o aspecto intrínseco por meio de narrativa e substituir a ideia de meta individual para meta coletiva para efeito de resultado, para efeito de distribuição de resultado, de remuneração. Talvez conversar um pouquinho mais sobre essa coisa das metas, né? Quando a gente pensa no propósito de dividir, mas quando você fala desse coletivo, mas da gente também poder trazer o indivíduo, né? Dentro dessa singularidade, como é que a gente traz esse indivíduo, né? Como é que o próprio grupo traz, né, essa, vamos dizer, aponta para essa pessoa, né? A meritocracia de uma outra forma, né? De uma outra maneira. Não seria meritocracia, mas como é que a gente engaja isso? Acho que isso é um bom ponto, Vânia, porque quando a gente começa a falar disso, a primeira reação que todo mundo tem é falar, mas se eu for engajar as pessoas pelo coletivo, vai ter gente que vai se encostar, e a contribuição individual que é diferenciada. Então. E aí, acho que o primeiro ponto existe contribuição individual diferenciada. Quando todo mundo aqui que trabalha em time sabe que tem gente que desempenha melhor do que outras pessoas. O problema e a sensação de injustiça que vem com isso na maioria das organizações é que quem define quem é melhor e quem é pior, né, nos famosos 9 box, nas curvas forçadas, é alguém que não está no dia a dia, alguém que não faz parte do time. Então, tem uma empresa nos Estados Unidos, que é a Morningstar, que inclusive é uma empresa que não tem hierarquia, são todos baseados em time, onde o time junto, que é quem come um saco de sal junto, né? Quem faz as coisas juntos, essas pessoas juntas, elas se avaliam, se autoavaliam e definem quem teve mais e menos contribuição. A metáfora que eu gosto todo mundo aqui que fez faculdade lembra de trabalho de grupo na faculdade. O trabalho de grupo geralmente tem 8 pessoas no grupo, a gente sabe que foi 2 ou 3 só que realmente fizeram o trabalho. Essa é a mesma lógica. É uma experiência subjetiva, mas ninguém questiona, né? Ninguém fala, não, eu fiz, eu mereço tanto quanto quem... Todo mundo sabe e todo mundo respeita. Então, e a gente, por exemplo, faz isso na China, a empresa que a gente trabalha, a gente reconhece a contribuição individual a partir de todo mundo dar feedback para todo mundo de quem teve mais ou menos contribuição. Então, é um bom ponto esse, Silvânia. Eu trouxe porque a gente já conversou sobre isso e, assim, essa é uma luta mesmo, né? Eu que estou dentro de empresas, essa é uma luta nossa, de muitos aqui colegas, da gente transformar isso, né? Mas é porque ainda tem muito aquele milindre, né? Eu vou ter que
falar do outro. Então, aí você tem que criar essa maturidade, né? Criar realmente essa rede de autoproteção, né? De formação. Mais alguma coisa aí, Ang, de pergunta? Sim, a Ivana trouxe, né, um comentário. Maravilhosa sua perspectiva de fala, faz muito sentido esta construção. E aí eu vou aproveitar e colocar duas perguntas da Neide e Fernanda que eu acredito que estão conectados. A Neide pergunta: como posso incentivar jovens e até maduros a pensarem nos seus propósitos? E essa pergunta também foi reforçada pela Luana, que também quer ouvir a resposta. E a Fernanda pergunta: quais os principais conceitos de propósito que você utiliza hoje para ajudar uma pessoa e uma organização a encontrar seu propósito? Então tem a ver com encontrar propósito, né, Marcelo? Contigo. Legal. Então vamos lá. Acho que o primeiro ponto é todo mundo precisa dar significado para a vida. Todo mundo. Então, esse é um ponto super relevante, super importante. Eu participei recentemente de um evento, como foi um evento público, até vou falar o nome dele. Estava um evento lá em Curitiba, no Seminário da Felicidade, e o Pondé falou antes de mim. E o Pondé falou: não, esse negócio de propósito é coisa de classe média alta. Quero ver se a pessoa tiver fome, se ela vai estar falando em significado, em propósito. Na verdade, se você precisar comer, você não vai ficar pensando em propósito. E aí eu fiz um contraponto com ele, porque eu discordo completamente. Eu nasci numa família super humilde e eu tenho um dos projetos que a gente tem aqui, são projetos com jovens em situação de vulnerabilidade. E jovens de 15 a 25 anos. E uma das coisas que a gente trabalha com esses jovens é a questão do propósito e do significado. E o que eu aprendi é que quando você cria o contexto para reflexão, todo mundo quer se engajar e todo mundo quer viver. E para vocês terem ideia, esses jovens, eles se alimentam no projeto, a gente tem que pagar condução, porque eles não têm dinheiro para se deslocar para ir até o projeto. E é espetacular ver como eles desabrocham, como pessoas que têm... E aí, de novo, a história de como é que você começa a trabalhar o propósito. Você começa a trabalhar o propósito ajudando as pessoas a ressignificar a narrativa e a história de vida. Uma das coisas que me levou a fazer esse projeto foi quando eu estava trabalhando no Fleury. Fleury tem um call center muito grande, tinha mais de 2.000 pessoas. E eu ia para o call center e começava a falar com jovens que estavam trabalhando no call center. Diferente da experiência pessoal que eu tive, eu comecei a ver que os jovens, eles não conseguiam articular um futuro fora da situação que eles estavam vivendo. Era muito dolorido. E era uma situação, história de vidas de abuso, de todos os tipos que a gente, infelizmente, conhece, que são parte da nossa realidade. E as pessoas vivendo já uma situação muito abusiva e trabalhando, em condições precárias e não conseguiam articular a esperança de viver uma vida diferente daquela que elas estavam vivendo. E o que a gente faz nesse projeto, na primeira etapa do projeto, é criar contexto de reflexão para as pessoas. Então, a gente trabalha com bastante abordagem terapêutica, ajudando as pessoas a mudarem o significado. Tem gente que, obviamente, é tão dolorido algumas coisas que a pessoa tenta esquecer do que aconteceu, mas quanto mais não dá para esquecer, o que a gente pode fazer é ressignificar a narrativa do que aconteceu com a gente. E quando você ressignifica a narrativa, dando significado para ela, você ganha força. Então, isso assim, desde 2003 eu trabalho com propósito no Brasil, fora do Brasil. Já trabalhei com jovens, trabalhei com pessoas de 80 anos, 70 anos. Tem uma história de que eu trabalhei nos Estados Unidos, lá na Ellen Fisher, que basicamente eram para mulheres mais maduras. E até me emociona agora, porque a Gayle,
ela tinha 74 anos quando ela fez o workshop de propósito comigo lá em Nova York. E ela tinha uma questão muito difícil de se reconciliar com a história de vida dela e com os irmãos, com as irmãs. E ela encontrou na reflexão do propósito, ela fez as pazes com as irmãs. Ela era educadora e voltou a ser educadora. E aí, 2 anos depois, ela teve um câncer e faleceu. E aí eu fui visitar ela no hospital. E aí ela agradeceu muito a possibilidade de, nos últimos anos de vida dela, ter encontrado significado e propósito e ter mudado as escolhas que ela estava fazendo. Então, essa reflexão, ela é atemporal e ela é para qualquer momento. E ela funciona para jovens, ela funciona de... A Neide perguntando se eu... Sim, eu sou constelador. Eu sou constelador organizacional e familiar e uso bastante a visão sistêmica como parte de ressignificar as histórias, sim. E aí você perguntou, que é a pergunta de como trabalhar o propósito das organizações, né? Acho que tem uma primeira reflexão importante que é quais são os desafios socioambientais, quais são as perguntas que estão diante de uma organização que ela não sabe responder, que são o que eu chamo de incertezas críticas. Quais são os principais temas e desafios que me inspiram a trabalhar para responder, né? Que é o potencial do futuro, as incertezas do futuro, encontrando a essência do passado. E aqui também eu uso bastante constelação e linguagem sistêmica, que é o que é essencial, né? Quando a gente começa essa discussão com a organização, a metáfora que a gente gosta é, primeiro, e isso é o Maturana fala isso, a primeira coisa que você precisa fazer quando você quer mudar é ter clareza do que você quer preservar. Porque existe sempre algo que é essencial, que precisa ser preservado. Só que o essencial que precisa ser preservado, ele é essencial, mas ele é pouco, né? Ele deveria, a metáfora que eu gosto, ele deveria caber numa mochila. Se ele for maior que uma mochila, ele já é fardo, ele já vai virar lastro, ele vai borrar a forma como a organização olha para o futuro. Então, essa combinação do que é essencial do passado de uma organização, traduzido em valores e princípios, lendo as incertezas críticas do futuro, essas duas coisas, que é a estrutura do passado, a memória do passado, encontrando o potencial do futuro, e esse potencial do futuro, no caso das organizações, é como é que uma organização cria impacto positivo diante dos desafios socioambientais que a gente está vivendo, como é que isso me inspira a propor um propósito para transformar algo de impacto positivo para a sociedade. Bom, posso colocar outra pergunta já, Marcelo? Pode. Bacana. Bom, tem várias perguntas envolvendo a questão do jovem, né? Colocando se a dor é necessária, essa foi Luana colocando, né? Os jovens precisam senti-la para encontrar seus propósitos? E aí a Cássia coloca, né? Percebo que os jovens trazem a questão de propósito como prioridade. É possível ter essa clareza apesar de pouco quilômetro rodado? A Neide também reforça. É possível, antes de chegar em 40, 50 anos, perceber com clareza o propósito? Então, são perguntas conectadas, eu achei interessante. Essas perguntas são muito boas. Tem uma diferença de trabalhar com jovem, de trabalhar com pessoas com mais experiência. O jovem a gente está sempre falando de potencial e as pessoas com mais experiência já viveram muito, então tem mais elementos para tratar do propósito. Ao longo desses anos todos, aí, com as milhares de pessoas que eu fui trabalhando com propósito, tem um padrão que é metade das pessoas tem um insight legal sobre o propósito. Metade das pessoas fala, puta, é isso. Metade saem com mais dúvida. E tanto faz.
Para mim, quando a pessoa não sabe o propósito é encontrar o propósito. E o exercício da investigação é tão ou mais importante do que o exercício do que saber o propósito. Porque é o Irving Yalom, que escreveu lá Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer, ele é um psicólogo existencialista. Ele tem um livro, que é um livro da década de 80, que chama Existential Psychotherapy, que fala das várias abordagens de terapia existencial. E ele fala um negócio espetacular nesse livro, que eu sempre falo isso, que é o exercício de dar significado para a vida, o exercício de investigar o significado da vida, ele é importante pelo exercício. O processo de investigação aprofunda e amplia a sua possibilidade de escolha no mundo. Então, enquanto você está na dúvida, e se você nutre essa dúvida com qualidade, ela está ampliando a sua possibilidade de escolha no mundo. Então, ter certeza não é necessariamente a coisa mais importante do propósito. A coisa mais importante é ter a inquietação e a curiosidade existencial de entender, de fazer as perguntas. Por que eu estou aqui? Eu estou a serviço do quê? E usar essa inquietação a serviço das suas escolhas. Então, sim, para o jovem é mais difícil porque ele tem menos elemento, menos referência, e a reflexão é feita com essa base potencial. E as pessoas que já estão aí já passaram por alguns setênios, aí o Marcos pode até me sendo um especialista de antroposofia, aí depois dos 42 vai ficando mais claro e mais palpável, né, a reflexão sobre significado e propósito, mas eu tenho essa experiência da dúvida ser tão importante quanto saber. Que mais que tem? Eu acho que você fez uma outra pergunta que eu perdi aqui. Tem a ver com a conexão do jovem com a dor, né? Se o propósito... com a dor. Boa. Então, acho que não é nem com o jovem, nem com o adulto. A experiência que eu tenho é a reflexão sobre o propósito, ela dói. A metáfora que eu faço, eu adoro fazer exercício físico, né? Eu corro, faço musculação. É difícil você não sentir dor quando você está treinando. Que é a mesma coisa. Por que dói? Né? E eu acho que esse é um ponto importante. Todos nós não fomos amados, aceitos, vistos, reconhecidos na infância do jeito que a gente queria. Nenhum de nós. Alguns mais, outros menos. Todos nós aqui que estamos nessa live, provavelmente somos neuróticos normais. Ninguém aqui tem um distúrbio, uma patologia mais borderline. Aqui todo mundo é neurótico normal. E, portanto, todos os neuróticos normais tiveram um conjunto de necessidades atendidas e um conjunto de necessidades não atendidas. Essas necessidades não atendidas, que vão desde não ter sido amamentado na hora, até coisas mais abusivas, formaram um padrão. E a experiência de amor vem misturada com a experiência de não ter sido amado. A matéria-prima do propósito vem deste lugar. A matéria-prima do propósito, quando você volta para a história de vida, você não volta cognitivamente. Você tem que voltar e dar de cara com os seus vazios. E se você não fizer isso de forma autêntica e legítima, se você não sentir a dor do vazio de não ter sido amado do jeito que você gostaria, você não enfrenta os seus fantasmas. Você só substitui as narrativas do ego que uma vez estavam ligadas a sucesso, relacionamento, pelo propósito. Porque tem um ponto importante que é o movimento do propósito é você passar a dar o que você mais quer receber. É por isso que a história de vida informa o seu propósito. Marcelo,
Para a gente trazer um pouquinho para o lado da organização, né? Tem várias questões, assim, agora trazendo para a organização, como é que a gente faz esse mesmo mergulho para achar o propósito da organização, né? Tem bastante texto aqui perguntando sobre isso, como é que a gente aprofunda um pouquinho nesse aspecto, né? Essa questão de buscar esse propósito aí na organização. Uhum. De novo, tem uma diferença importante entre o propósito individual e o propósito da organização, né? O propósito individual é a reflexão existencial, a reflexão de vida. O propósito da organização é que permite a organização buscar a perenidade. Uhum. É o que permite a organização transcender produto, transcender serviço. Então, de novo, o processo de levar uma organização a essa reflexão é o encontro do passado com o futuro. Como é que eu faço o encontro do passado com o futuro? O que eu vou buscar no passado da organização? Eu vou buscar no passado da organização as histórias que vão me permitir capturar quais são os valores e os princípios perenes por trás daquela história. E aí, usando os termos de constelação, quais são as histórias sistêmicas, né? Quem fundou, por que fundou, o que estava acontecendo na fundação, quais eram os sonhos, quem foram sócios que foram ficando pelo caminho, quem foi entrando, produtos, clientes, ou seja, é a metabolização de todas essas histórias que te permite chegar num conjunto de valores. Aí, eu vou dar um exemplo, talvez para ficar mais concreto para vocês, da Eileen Fisher, que era essa empresa que eu trabalhava em Nova York, e a gente trabalhou lá com a ideia de construir o propósito da identidade organizacional. A Eileen Fisher é uma mulher e ela continua sendo a fundadora, ela ainda está presente na organização. A Eileen fundou a empresa na década de 80. A Eileen era uma design de interiores que teve na escola de design uma influência muito grande da escola japonesa de design, que busca simplicidade, que é minimalista, que é de poucos traços. E a Eileen começa a desenhar roupas para ela. E as pessoas começam a gostar das roupas que ela desenha para ela. E ela começa a ter esse insight, né? Se a gente lembrar a estética da década de 80, e ela tem esse insight definitivo quando ela assiste uma palestra da Hillary Clinton, e a Hillary Clinton vestida, né, com a estética dos anos 80, com ombreira, cabelo grande, né? E ela tem esse insight, fala, cara, mulher não precisa se vestir que nem homem para ir para o mercado de trabalho. E então ela leva esses princípios de design para começar a desenhar roupas para mulheres e muda, né? Ela muda a gestalt da indústria, tanto que as roupas a ideia é você ter o que ela chama de slow fashion, que são roupas que duram muito mais do que uma estação, é o oposto do fast fashion. Então, são tecidos espetaculares, duradouros, super confortáveis. E ela faz isso na década de 80. Então, o que continua presente? Essa ideia de um design simples, elegante, com tecidos espetaculares que fazem a mulher se sentir elegante e confortável o tempo todo. Só que mudou os zeitgeist, porque na década de 80, ainda as mulheres estavam numa situação muito diferente do ponto de vista de poder, de representatividade na sociedade. Chega em 2020, na época do Me Too, de todas as variações de expressão das mulheres na sociedade, as perguntas, as incertezas críticas a respeito dos desafios socioambientais mudam completamente. Naquela época, a pergunta a mulher não precisa mais se vestir como
como homem para ir para o mercado de trabalho. Em 2020, a pergunta passa a ser: será que mais mulheres em posição de poder vão trazer os valores femininos para mudar o patriarcado? Muda a pergunta. Então, a pergunta passa a ser: como é que esses valores, esses princípios de uma empresa de design para mulheres podem ajudar a mudar o patriarcado e trazer mais valores femininos? E essa é uma dúvida, a gente não tem certeza se mais mulheres no poder vão permitir isso. Então, estou dando um exemplo concreto, de novo, de algo que eu já tinha falado, que é a combinação de valores do passado com perguntas do futuro que inspiram um propósito. Yang? Olá, Marcelo, nós temos um minutinho para mais uma, duas perguntinhas? Temos 10 minutos, né? A gente vai até as 9, você que sabe. Perfeito. Então, tem uma pergunta que o texto está um pouco grande, mas eu vou direto para um ponto, tá? Mais específico. Coloca, em sua visão, como as empresas podem criar uma cultura organizacional que valorize o propósito da empresa sem que haja disputa de ego entre os colaboradores? Um rápido contexto, ele compara a equipe de vendas com, por exemplo, um grupo de colaboradores de coisas sociais, objetivos sociais, perfis são muito diferentes. De um lado corre atrás da meta, do outro lado é o coletivo, como é que destaca um em relação ao outro. E aí a pessoa conclui nessas duas perguntas: como criar uma cultura organizacional em que as pessoas estão focadas no propósito da empresa sem disputa individual. E como o líder adquirir essa habilidade de fazer isso. Pergunta super boa. Acho que o primeiro ponto, ao longo dos últimos 20 anos, onde se começou a trabalhar muito com cultura, a gente ficou muito preocupado em alinhamento. E a gente, porque acho que tem um erro muito grande de achar que uma cultura ideal na organização é a cultura onde as pessoas são alinhadas. Fazendo a metáfora dos ambientes naturais, uma plantação de eucalipto é super alinhada, mas é pobre, não tem diversidade nenhuma. Uma floresta é bagunçada, mas tem uma identidade, é lindo porque tem diversidade, ela tem coerência. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de coerência e não de alinhamento. E eu vejo aqui pelo texto essa preocupação de alinhamento. Acho que o primeiro ponto é as lideranças e quem de alguma forma está olhando para a cultura organizacional tem que pensar em como a gente constrói alinhamento. E como é que a gente constrói coerência. Coerência em relação a quê? Em relação à metanarrativa que vem lá do propósito da organização, do que a gente precisa fazer junto, e a média, né, o centro de gravidade das micronarrativas, das histórias que as pessoas contam uma para as outras. Então, uma organização sempre vai produzir, gerir bagunça. Uma organização, por definição, é bagunçada. O que eu quero dizer com bagunçado? Quem está gerindo e quem está liderando está sempre lidando com onde eu estou, onde eu gostaria de estar. Porque os subsistemas da organização, eles estão sempre em velocidades diferentes, em ritmos diferentes. Se você vende mais rápido, aí a área de operações tem que ir atrás de vendas, então, e a área de suporte tem que ir atrás de operações. Então, os subsistemas da organização sempre operam em velocidades diferentes, o que faz com que a natureza do dia a dia da organização seja de criar insatisfação, de criar tensão. Talvez a melhor palavra é essa, de criar tensão. O que sustenta a qualidade de tensão no sistema é a capacidade de se manter coerência. Então, as várias áreas diferentes de uma organização não precisam ser igual e ter comportamentos iguais.
mas os comportamentos, as histórias que elas contam precisam ser coerentes suficientes para sustentar a metanarrativa ligada ao propósito da organização. O que não dá é produzir incoerência, que aí produz esquizofrenia organizacional. Então, eu falo de um propósito inclusivo, de transformação da sociedade, e o sistema premia comportamentos agressivos, ostensivos, destrutivos. É isso que não dá, né? O que a gente precisa é o grupo de pessoas e de histórias coerentes o suficientes para sustentar a metanarrativa, não alinhados, mas coerentes. E, obviamente, o desafio da liderança é o desafio de sustentar pessoas que sejam diferentes o suficiente, né? Então, o líder precisa ajudar as pessoas a convergirem no que elas têm de similaridade e usar o que elas são diferentes para inovar, né? Tem um ponto fundamental que vem de dentro de complexidade, que é a capacidade de uma organização acessar a diversidade cognitiva presente na organização. Diversidade cognitiva é um monte de gente que pensa diferente. E essa diversidade cognitiva só vem para a mesa se a liderança souber sustentar a capacidade das pessoas divergirem umas com as outras, inclusive dele ou dela, né? Então, acho que são esses pontos aqui da pergunta. Nossa, muito bom. O tempo passou voando, Marcelo. Vamos fechar numa última pergunta? Tem uma pergunta do Josivaldo colocando: um dos princípios do propósito também parte do autoconhecimento, seja no individual e na empresa? É comentar a relação entre propósito e autoconhecimento. Legal. O autoconhecimento é combustível, né? Não dá para falar em propósito sem autoconhecimento, porque, de novo, né, tanto do ponto de vista da organização quanto do ponto de vista do indivíduo, o propósito de uma organização, o propósito de um indivíduo tem a ver com a capacidade de você se comprometer a estar a serviço de algo que provavelmente você não vai ver o resultado no seu tempo de vida. Como é que você trabalha para algo que provavelmente você não vai ver o resultado? Da organização é ter um compromisso com uma teoria de mudança, de transformar a sociedade num ciclo muito longo, num ciclo de 30, 40 anos, num ciclo de uma ou duas gerações. Então, a única forma de fazer isso é com consciência. E o processo que produz consciência é o autoconhecimento. É a capacidade de eu estar conversando com vocês aqui e ter consciência do que eu estou falando. É como se eu pudesse estar me assistindo falando o que eu estou falando. Como se eu pudesse, não, efetivamente ter essa consciência. Então, não existe propósito e significado sem a capacidade de você ser consciente. Consciente das tuas questões, inclusive das tuas incoerências, dos teus pontos cegos, das tuas sombras. Então, esse é o combustível e é o mecanismo. Bom, infelizmente, mas a gente uma hora tinha que chegar no fim, né? Marcelo tem vários agradecimentos, colocando, Maria Vitória dizendo maravilhoso, tá? Várias pessoas elogiando aqui, colocando que é altíssimo nível que você trouxe, tá? Muita gratidão por aqui, viu? Bom, tem muita gente pedindo os endereços, a gente colocou também, né, os endereços de contato do Marcelo aí, da X, Facebook, do Instagram, para seguir, tem perguntando de workshop aberto, Marcelo tem várias coisas lá, né, Marcelo? Estão todas as informações lá. Pessoal, quem quiser, todos os links de contato foram solicitados, tá no chat, tá? Dá uma baixada no chat que vocês vão ter eles disponíveis, ok? Bom, e aí eu vou estar colocando então a última palavra para a concessão de CCUs, a palavra vida. Também vou colocar aqui no chat, nesse instante. E então passo as palavras para o Marcos e a Vânia para encerrarem a noite. Obrigado, Wang.
Bom, Marcelo, eu acho que, assim, com certeza resumo muito do que está vivendo no coração de todos nós aqui hoje, né? Primeiro, um grande agradecimento, né? Mas, assim, essa curiosidade que você provocou, sabe, uma inquietude que leva a gente a olhar para dentro e olhar um pouquinho também o que é a nossa vida, né? Na busca desse propósito que me leva, que me inspira e que me provoca a ser autêntico e caminhar na vida fora, né? Então, assim, acho que é só agradecimentos. Eu acho que você nos ajudou também a conectarmos como ICF a essa parte desse nosso propósito, que é estar sempre buscando a possibilidade de ampliarmos, de nos autoconhecermos, como até disse aí há pouco um colega, o Josivaldo. Então, é só agradecimentos, mas também que não ficam só com vocês, acho que ficam com todos que estão participando aqui, um agradecimento a todos que estão, em especial a Wang e, fundamentalmente, também a Vânia, que sem a instigação dela, a gente não teria essa grande oportunidade que é estar aqui e muito feliz também pelo nosso reencontro hoje, tá? Então, muito obrigado. Vânia, com você. Obrigado a você, Eu quero agradecer a todos e a todas que aqui estão, né? É muito bom ver esse painel cheio de informações, assim, eu realmente sou Tiete, não sei qual que é o nome, adoro ouvir o Marcelo, foi uma transformação, foi uma ressignificação de propósito, autoconhecimento, apesar de eu fazer isso nesse caminho, né? E aí a gente teve um caminho bem profundo, estimula todos a fazerem esse caminho lá da meta integral, que é maravilhoso. E muito obrigada, Marcelo, em nome de todo mundo. Agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e trazer coisas que nos desafiam a pensar e realmente a trazer essa nova rede, né, de formar mais pessoas para a gente trazer para essa rede pessoas melhores, organizações melhores e que a gente, assim, consiga seguir melhor na vida. Obrigada. Obrigada mesmo. Pessoal, vocês são muito valentes. 68 pessoas ainda na sala, quase 70, viu? Obrigada pela companhia, pela jornada, pela riqueza das perguntas, tá? E, bom, eu acho que tem gente botando só palminhas para o Marcelo. Né, gente? Olha aí aparecendo na tela. Perguntas então, gente, foram ótimas. Boa noite a todos, muito bom. viu? Obrigado pela internet. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.